Olá, bom dia, gente. Estamos aqui com mais um De Frente. Hoje temos a Karen Michele falando sobre o trabalho dela, a trajetória de vida dela e algumas coisas particulares, porque nós somos meio fofoqueiras. Então, e também tenho do meu lado hoje o professor João Celso. Então, Karen, conte um pouquinho da sua trajetória. Vamos lá. Primeiramente, bom dia, né? Obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês. E adorei o convite de poder estar participando. Gratidão, tá? Por essa oportunidade. Eu acho que é preciso, acho que toda a informação que a gente leva, né, é sempre muito importante. E obrigado pelo convite. João Celso. É o seguinte, também estou gostando muito de estar podendo estar participando aqui do podcast De Frente com a Babi Nogueira. Uma grande honra pelo convite, muito obrigado. Muito obrigado, meu amor. Gratidão aí, você está sempre do meu lado no Top Demais, hoje eu estou aqui no dela. Mas é super importante isso daí, né? É verdade. Acompanhar, estar junto, né? Super importante aí, valeu. Tô até sem graça. Gente, podcast é isso, né? Ficou sem palavras. Ficou sem palavras. Da cor da minha camisa já? Ela ficou com vergonha. Então, tem coisas que a gente não tá preparada, né, Karen? Então, acho que a gente tem essas coisas. Acho que por essa ela não esperava, né? Então, o que acontece? Vamos prosseguir o assunto da Sim. pauta. Karen, o que envolve o seu trabalho? O que é terapia familiar? O que é a junção do seu trabalho em todo? Que tem todo aquele trabalho de... Não é terapia a palavra certa. Explique pra gente o que vai além daquela terapia com a família, aquela junção de tudo, que é o seu trabalho. Sim, hoje o meu trabalho é... Eu, além de ser pedagoga também, né? Então, me especializei, me capacitei na área da neuropsicopedagogia, né? Eu acho que, primeiramente, é até importante frisar isso, né? As pessoas têm muita pouca informação sem entender o que faz um neuropsicopedagogo hoje e um psicopedagogo, né? O neuropsicopedagogo foi até a pergunta que ele acabou me fazendo, que ele também não sabia, né? A gente trabalha 3 focos principais, que é a neurociência, psicologia e pedagogia. Então, hoje o meu trabalho como neuropsicopedagoga se consiste, além do meu trabalho ser totalmente humanizado, né, onde eu acabei desenvolvendo isso em estudos, mentoria, congresso, cheguei à conclusão que não dá para se trabalhar na minha área como neuropsicopedagoga mantendo um padrão robótico. Tipo, eu falo assim, o meu serviço hoje ele não é técnico, ele é profissional e humanizado, onde eu gosto de ter contato, afetividade, a proximidade, criar vínculo. Então, acho que isso vai muito mais além. Então, a gente, dentro desse contexto, a gente trabalha a neurociência, psicologia e a pedagogia, que entra a questão da aprendizagem, trabalho neurológico, de desenvolvimento, parte emocional, cognitiva, comportamental. Isso hoje é o meu trabalho como neuropsicopedagoga. Agora vamos lá, na parte de terapeuta familiar, é quando eu vou fazer a junção emocional, né, junto com essa família, ou por algum assunto delicado, por exemplo, um luto que às vezes a família sofre, não sabe como lidar, principalmente se hoje ela tem um adolescente, uma criança dentro de casa. Desculpa. Então, hoje em dia, os pais, uma pergunta que sempre me fazem, né? Ah, mas os pais não sabem lidar com isso? Os pais sabem lidar com seus filhos, mas muitas vezes os pais emocionalmente não conseguem, foge um pouco do controle dele em questão de emoção. As crianças estão muito evoluídas e nem toda criança está aberta a sentar com o pai e colocar o seu sentimento. Então é nessa hora que entra a terapia familiar. Eu venho para somar com essa família, né? Eu venho ali trabalhar esse campo, não só de energia, mas a parte emocional, a parte comportamental. Quando eu entro para fazer parte da família na questão terapêutica, se eu notar que precisa ser feito um trabalho, eu tenho um caso assim, né? Hoje eu atendo uma mãe que eu atendo a família e tive que fazer um tratamento com ela individualizado.
Então, ela passa no meu consultório hoje, em atendimento. Então, eu trabalho tanto o campo energético dela, emocional, comportamental, somente com ela, sem tanto influenciar ela em questão da casa, entende? Porque eu já estou trabalhando no conjunto da casa. O comportamental, hoje em dia, isso é comprovado cientificamente, né? Quando a gente trabalha corpo e mente, tudo funciona. E são coisas que às vezes eu noto quando eu estou dentro da família ali, trabalhando, eu noto que são pequenas coisas que eu falo, ou às vezes eu coloco em pauta, que a família fala, poxa, nunca pensei nisso. Será que funciona? Então ela põe em prática, e aí depois ela me dá o feedback, fala, olha, nossa, ajudou muito. Então é sobre isso, não é sobre alguém vir te dar um conselho ou falar o que você tem que fazer. Não, o meu trabalho vai além disso. Ali eu estou botando técnicas que eu aprendi, que eu estudei, é estudo. Não é uma coisa de achar ou porque eu vou aplicar alguma coisa que eu vivo na minha casa na família. Não é isso, terapeuta não é isso, entendeu? A gente realmente trabalha parte emocional, muito bem condicionado, sabe? Parte comportamental. E aí vem a parte da orientação parental, que às vezes as pessoas acabam confundindo. Ela é terapeuta e é orientadora? Como é que funciona isso, né? Hoje em dia se fala em educação parental, orientação parental, cujos parecidos. Quase, a gente até fala a mesma coisa, ou educação parental, orientação, só que de cujos diferentes. Na educação parental, hoje em dia eu posso estar fazendo uma palestra numa escola, expondo a parte tanto comportamental, explicativa, né, com crianças neurodivergentes, abordando vários assuntos, né? Dá para a gente fazer isso, e também em empresas. Na parte do orientador parental, aí já é um outro trabalho, né? Eu vou até dar como exemplo algumas famílias que eu atendo. Eu entro para a vida dessa família, né? E ali eu vou orientar, vou buscar estratégia junto com os pais, de orientar aquele adolescente ou aquela criança que está com algum prejuízo no dia a dia, sabe? Não é que os pais não estão conseguindo saber educar os seus filhos ou cuidar, não é isso. Às vezes eles precisam de um suporte que vai além do que eles, como os pais, conseguem ensinar. Eu pego muitas mães que às vezes mandam áudio para mim chorando. Fala assim, eu não sei mais o que fazer. E quando eu recebo um áudio assim, me toca, porque não basta só alguém igual informação, às vezes até tem. A pessoa vai lá no Google, olha, mas você vê o desespero como que é. A gente está falando de coisa real, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de uma vivência, do que acontece, né? Então, o orientador, ele vem para isso. As pessoas até brincam e falam que eu sou uma super nani. E, de fato, realmente é verdade. Porque, às vezes, aquela criança ou adolescente, ele não tem vínculo com o pai. Eu chego numa família... Aquela criança está no quarto mexendo no computador. Aí pergunta, e seu pai? Não sei. Deve estar trabalhando. Mas e a sua mãe? Minha mãe tem uma rotina assim. Não tem diálogo. Então, imagina, eu entendo como um conflito familiar quando isso acontece. Por quê? Não se senta numa mesa, não tem diálogo, não tem comunicação. Então, a orientação vem para isso, para poder dar um suporte para esse pai buscar o vínculo, fortalecer. Tanto é que, depois acho que eu consigo mostrar para você, eu faço, né, como se fosse não um certificado, é um lembrete, né, de encerramento. Eu até publiquei ontem na minha rede social, quando eu finalizo um trabalho como orientadora, eu deixo esse lembrete para os pais, né, não esquecer o porquê que eles me chamaram para poder dar o suporte dentro da casa deles, né? E no final eu coloco pais fortes, filhos seguros. Por quê? Porque muitas vezes os pais se acham fortes, mas aí depois eles veem que eles não são. A gente vem de uma rotina diária muito pesada com relação ao suporte até, que é o pai e mãe. Muitas famílias atípicas, principalmente, a maioria das famílias atípicas são feitas de uma mãe e filhos. Porque muitos pais abandonam o barco diante da dificuldade, porque o pai, ele não tem
prefiro entender que ele tem uma idealização de um filho perfeito, que quando ele se encontra com um filho atípico, o amor meio que sai... É o famoso do abandono paterno, né? Que é frequente, infelizmente. Existe a mãe solo sem ser atípica, e existe a mãe solo sendo atípica, que tem um peso a mais, porque a mãe atípica ela tem que viver em função do filho. Sim. A rotina dela acaba que se torna um pouquinho mais desgastante, porque nem toda mãe solo é atípica, ela consegue ir para o mercado de trabalho. Ela consegue... O que a mãe atípica tem? Tem o LOAS. E se LOAS, para ela conseguir, chega a ser humilhante, porque ela tem que praticamente declarar que ela é o ser mais vulnerável possível para ter uma coisa que é o direito dela. E eu falo para você, como você trabalha com a família de mãe solo e filho sem aquele fantasma, que o pai vira um fantasma. Então, nesses casos assim, foi até interessante você falar que eu tenho um caso assim, né? Ela, a princípio, ela não sabia que era uma mãe atípica, né? Então, aí você vai entender um pouco até mais como é que funciona essa parte do meu trabalho ser humanizado. Eu venho, né? Quando eu analiso esse contexto, igual você colocou, primeiramente, eu sempre procuro acolher, né? Eu acho que a mãe entender o porquê que eu estou ali e que ela pode contar comigo e que todas as informações que ali ela vai compartilhar comigo vai ser um suporte de ajuda futuro para ela. O pai, nessa questão, né? Quando eu vou até dar esse exemplo, né? Que eu tenho esse atendimento. Quando eu iniciei, né, eu entrei trabalhando como terapeuta, não como orientadora parental, ela me chamou como terapeuta familiar, porque ela sentiu a necessidade, então, da emoção, né? Então, ela viu que o emocional, tanto dela, por ser uma mãe sozinha, com 2 crianças, e ainda o pai de 94 anos, então, acho que então, é desafiador. Então, você pega um caso assim, você tem que mapear, você tem que ir por partes. Igual eu falo assim, não adianta os pais chegarem em mim e falar assim, quanto tempo leva, quanto custa, quanto tempo? Gente, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de... emoções reais, né? E outra, qualidade de vida, qualidade social, entendeu? Muitas vezes, esses pais, eles nem conseguem nem sair para uma festa, entendeu? Então, se ela é uma mãe sozinha, qual é o momento dela? Então, antes de trabalhar todo esse lado, porque a gente vai trabalhar mãe e mulher. Nem toda família tem rede de apoio, né? E isso também. Então, a gente vai trabalhar a mãe e mulher primeiro. Vamos entender o ponto X e saber qual é a raiz. Não digo nem de um problema, desse conflito. Qual que é a raiz dessa dor? Não adianta eu selecionar partes e não selecionar a raiz. Então, até chegar nela, são muitas coisas que têm que ser trabalhadas. Então, eu acabo levando primeiro o acolhimento, o momento de escuta para ela se sentir segura, né? Primeiramente, saber que o ponto de partida que ela deu, até de buscar um profissional ou buscar uma informação, ela já pode se considerar forte, né? E a parte do pai eu sempre deixo por último, para falar em relação, sabe? Eu não levo para o campo ali do meu trabalho, sabe? Por exemplo, para você entender, todos os meus atendimentos, quando eu faço, que aí eu faço a anamnese, né? E aí entra todo o montante da família para me entender as causas, nesse caso que não tem o pai, eu sei que é um gatilho muito forte, né? E que uma hora vai ter que ser falado sobre isso. Mas nesse momento é importante? Se vamos dizer assim, que é igual o caso que eu tenho, se ela já é uma adolescente, ela já... Olha a capacidade e estrutura que essa mulher tem, né? Ela conseguiu educar tão bem o filho, as 2 crianças, até a adolescência. Que diferença faz esse pai nesse momento? Ia ser importante para ela só ele ser provedor? Eu acho que não, porque provedor ela já é. Até aproveitando, até te cortando um pouquinho, esse gancho, né, que você falou da responsabilidade, né, da família, dos pais, etc. Aí você está falando do pai ser provedor. Mas hoje em dia, até muitas vezes, muda um pouco o conceito também, né? Porque tem a família funcional e disfuncional, que nem você falou, só tem a mãe, mas a mãe supre essa necessidade, sim, ela consegue manter a educação, consegue manter a casa e consegue
está sempre presente na vida dos filhos, né? Então, é uma pessoa funcional, porque muitas vezes a família, né? Você tem o pai, tem a mãe, tem a avó, mas cada um tem os afazeres. Sim. E não estão próximos à criança, não estão próximos ao adolescente. Então, é uma família desfuncional. E assim, sem contar também que eu acho que a figura paterna, vamos dizer assim, é a parte masculina. Quando você está no convívio familiar, que a criança entende que não tem a figura masculina, é muito pesada para essa criança. Aí, às vezes, então, aí tem o reverso do que ele falou. Às vezes, a mãe, ela já sabe que ela já aguentou até ali, não que ela se sinta tão forte. Ela não se sente forte, porque muitas vezes, nesse meio do caminho, é aquilo que você falou, às vezes ela se sente invalidada, ela esquece dela como mulher, por quê? Porque ela tem muitas responsabilidades e demandas, e aí entra também a parte ruim da história. Qual é a parte ruim? A que ela tem que lutar, é uma mãe neurotípica, que ela tem que lutar pelos direitos do filho. E entra a parte que ele disse, muitas vezes ela não tem suporte. Ela tem uma família, mas nem todo mundo pode dar suporte. Não, falar, igual eu falo, teórica é muito boa, mas prática, gente, é totalmente uma realidade totalmente diferente. O famoso que, nos dias de hoje, eu vejo muitas mulheres quererem vestir a roupa de super mulher, super mãe, super isso, e o super não é tão assim. Não, lógico porque que não. Eles vendem aquela imagem perfeita na internet do super, e acaba que muitas mulheres acreditam que aquilo é super, mas a realidade ela é diferente. Ela é diferente. Muito por sinal. Porque eu conheço mulheres que trabalham o quê? Em 2, 3 lugares para manter uma casa, e na hora da presença ela tá ali fisicamente, mas o corpo dela tá sobrecarregado. E a mente já tá as coisas. E, tipo assim, são filhos. Nem todo filho entende que a mãe precisa prover. Aí que tá a necessidade da balança desigualada. Por isso que a ajuda hoje em dia terapêutica funciona muito, tanto na orientação parental quanto na terapia, que é o que eu tô te falando. A gente começa a trabalhar primeiro o campo emocional. A gente precisa preparar o campo emocional primeiro, para depois ir trabalhando as outras coisas, vamos dizer, os outros prejuízos, a gente vai trabalhando com calma. E assim, dentro desse contexto, igual você falou, né, hoje em dia a gente vê muitas mulheres, mas também tem pais. Tem pais. Na área que eu trabalho, tenho procurado, que eu sou cuidadora, entendeu? Também trabalho como cuidadora de 0 a 100 anos. E eu tenho visto pais solos. Sim, tem e sim. A responsabilidade afetiva do pai, na presença do pai no dia a dia do filho, ela é vista até de forma preconceituosa, porque quando que ele se veste como pai solo e cria aquela responsabilidade, tem questionamentos desde a sexualidade até a postural, porque existe aquele machismo e aquele achismo que homem não pode cuidar de uma menina, que homem não pode aquilo, que homem não pode coisa. Preconceitos, sendo que são preconceitos, mas se ele não fizer aquilo, quem vai fazer? Eu vou defender os homens agora, né? Os homens também têm que ter essa postura, porque e a mesma ajuda. São seus filhos, né? Então, cuidando do que é seu. Agora, as pessoas que têm essa visão estereotipada, preconceituosa com os homens que cuidam dos filhos, tem que mudar, porque são seus filhos, é sua descendência. E os homens, eu vou te falar... Isso, então, se ele não cuidar, ninguém vai cuidar. Eles, hoje em dia, justamente por essa informação boom, né, que é só mulher, que é mãe de neurotípica, não sei o que, mãe atípica, que os pais agora também estão chegando junto. Por quê? Mesmo quando ele tem ali a mãe, a família completa, toda bonitinha, ele também busca essa informação, porque ele também quer entender, né? E assim, hoje em dia, assim, para simplificar, né? A gente tem vários perfis. A gente tem esse perfil do pai sucesso, que busca ali, mesmo ele estando com a esposa, ele se interage, ele fala, não, eu quero também entender o mundo do meu filho, eu não quero que ele se vire sozinho, e quando for a minha vez, e quando a minha mulher não tiver, então né, ele não é só provedor, não, ele tá ali participativo, tem esse pai, tem aquele que é o que você falou, o perfil que não tô pronto, não quero saber, não quero ser participativo, eu não pedi isso, que tem aquela frustração,
né? Então, eu falo que é o pai depressivo. Ele vai precisar trabalhar muito a mente dele, sabe? Buscar ajuda para que ele entenda que hoje em dia se tem isso constantemente, né? Você não sabe se amanhã o seu neto vai ter uma condição, um transtorno. A gente tem que estar preparado para isso. Eu falo para você, foi uma coisa que você levantou, que eu tenho coisas. Domingo eu fui num ambiente, pediram para mim falar um pouco. E como que sabem, muita gente sabe que eu sou mãe solo, uma pessoa levantou, não posso fazer uma pergunta? Daí eu falei assim, nossa, lá vem, né? A pessoa não tem uma rixa particular comigo. Ela falou assim, o que você tem a dizer sobre o Criador e a criatura? A partir do momento que o pai, ele tem um filho, a mãe gera o filho, a mãe, se ela aborta o filho, ela é crucificada. Mas se um pai abandona o filho, então, ele não pronto. Isso é um aborto também. É a sociedade tudo, gostei. Isso também é um aborto, porque ele já aborta no ventre, porque a mãe quis ter aquele filho, mas às vezes ela não estava nem preparada, mas ela prosseguiu a gestação, ela foi imposta a ser mãe. Há várias formas de prevenir, mas acontece às vezes que a prevenção não é 100%, é quando que nascem crianças. E a pessoa levantou porque sabe que eu sou contra aborto, entre outras coisas. Como você sabe, vai falar sobre o Criador e a criatura, referindo-se a uma criança como se fosse uma criatura. Olha que ponto. Tem pessoas que ainda não conseguiram evoluir, né? Mas do ponto de vista. É uma pauta que muita gente procura falar, porque a pessoa queria que eu me exaltasse um pouco. Eu falei assim, existe o Criador. A provocação, acima de tudo, que é Deus. Deus criou todos os filhos. Deus criou acima de tudo todos os filhos. Deus ama todos os filhos, mas não ama o pecado de todos os filhos. Ninguém é perfeito. Um pai, ele pode ser pai e não querer um filho perfeito, porque a gente não está na mão da gente. Nem os dedos das mãos são iguais. Eu peguei e falei assim, debatida, ele falou assim, mas você é a favor de um pai ser pai só de rótulo, ser pai não sei o quê? Você queria impor um pai a forçar um pai? A gente não força uma pessoa a ser boa. Mas independente disso também, temos a lei, né? A lei é clara da responsabilidade familiar. A partir do momento que o homem colocou o filho, que foi comprovado que ele tem a paternidade, ele tem as suas obrigações. Sim, isso aí não tem não pra só onde correr, financeira, né? mas também emocional. São responsabilidades. Que também nem toda mãe busca mas é um direito. Né? É um direito. É um direito que... forçados causam traumas eternos. Até mudando um pouco aqui, Bárbara, até fazer uma pergunta para Karen, né? Karen, é o seguinte, a Super Nani, o teu trabalho tem alguma coisa a ver com a Super Nani? Até mudando um pouquinho, deixando o negócio um pouco mais louco. Eu tinha certeza que ia chegar nesse ponto. Super Karen, pessoal, até para lançar um projeto Super Karen. Super Karen. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nem eu fazia essa percepção, de verdade. Eu não fazia essa percepção, não. Quando eu vou para a casa da família, né, como orientadora parental, eu acho divertido, porque eu acho divertido na questão assim, que eu fico muito contente de saber que aquela família está me recebendo, né, no elo familiar deles. E aí, menina, quando foi outro dia, eu contando em casa, eu falei assim, nossa, estou muito contente de fazer parte dessa família, de poder colaborar, dar suporte. Meu genro virou e falou para mim assim, mas espera aí, sogra, pelo que eu tô entendendo que você tá falando, você é uma super nani? Eu falei, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que eu sou, viu? Porque essa família, quando a mãe virou para mim e falou assim para mim, olha, já vou te dizer que a minha filha te adorou, né? Ela gostou demais de você. E assim, a mudança que você vê que você... Isso, né? Que você consegue fazer na vida dessa família, e pro bem, quando você vê que as coisas dão certo, igual ontem eu saí assim, eu até choro, tem gente que vai falar assim, nossa, mas é totalmente antiético. Gente, é trabalho humanizado, é amor, entendeu? Amor. Eu saio daquela família abraçando a família, agradecendo pela oportunidade que eles me deram de poder contribuir, eu fico contente de saber que o pouco de coisas que eu consegui passar para eles, super funcionou, que hoje eu deixo essa família bem, que a criança tá bem, e é sobre isso, entende? Se amanhã ou depois, igual eu sempre falo para eles, se amanhã precisar novamente,
venho É novamente. isso É aí. uma super nani. É isso aí, Igual super aquele Dani. negócio, infelizmente, Karen, a gente chegou ao fim. Ai, que pena, é tão A A gostoso, Karen, né? ela vai ganhar um quadro no de frente. Super Ai, Karen. gente, olha, eu tô adorando. Pode Super fazer os Karen. convites que Vamos. vocês Já quiserem. estendi o convite para ela que dia 15 vai ter o especial do Dia das Crianças, vai ser ao Isso, vivo. legal. Vou fazer Que a de tudo gente pra vai ver. ver para trazer Super Karen, que muitas mães pedem, se identificaram, Legal. gostaram da sua presença no Dia das Que Crianças. bom, tá vendo? É sobre Foi isso, super plantar o bem. significativa. Foi tanto emocional, porque a gente é humano, a gente tem qualidades, tem defeitos, tem as coisas todas. E o seu trabalho é um trabalho que ele tem que ser mais conhecido, Verdade. tem que ser mais falado. É verdade. É igual eu falo assim, o povo assiste muito Super Nani. Por que não você? É verdade, Super gente. Karen, Ai, olha. gratidão, Super Karen. gente. Tem que Gratidão. trabalhar eterna. isso, apresentar isso, Muito trazer obrigada. mais isso no meio das redes Sim. sociais, da informação de qualidade. E isso só é possível graças a vocês, né? Que possibilita que a gente, como profissional, possa vir, expor, abrir um pouco da nossa vivência Haverão, profissional. eu falo para você, haverão mais vezes. Com A Karen tem a certeza. porta aberta do meu Muito podcast. Sempre vai ser bem-vinda quando que ela tiver uma coisa para apresentar, algum projeto novo. Com certeza. Com certeza, agora, no dia 15, eu quero contar com a sua presença. Espero Venham, tê-la se Deus aqui. quiser. E eu queria agradecer quem viu, quem vai ver. Seja sempre bem-vinda. Muito Fique obrigada. com Deus, quem assistiu até agora. Até a próxima. Beijo. Até. Tamo junto. Muito obrigada. Valeu. Até a próxima. Deixa eu ver, ele tá